Pois bem, qual foi o grande problema do PCB nos anos 80? Né? É o seguinte, eu vou repetir o que eu disse. Eu fui a favor da política de frente democrática, até 78, 79, 80. Foi por ela que eu entrei no partido, né? Porque ela funcionou, ajudou a debilitar a ditadura. Né? O MDB tinha forças vivas, enfim, ajudou. Né? Só que o PCB ficou com a política de frente democrática o tempo todo. Errou na dose e no tempo. Nós apagamos a luz do governo Sarney. Né? Ficamos até o fim no governo Sarney. E o governo Sarney, que teve uma metade progressista, que era, digamos assim, era o ministério que ele herdou do Tancredo, né? E depois ele caiu violentamente para a direita e nós ficamos lá nesse. Então, o PCB, que no início da década de 80, final da de 70, era individualmente a força mais importante do movimento sindical, não que fosse majoritário, mas era, digamos assim, a maior minoria, né? Terminou a década de 80 na última divisão do movimento sindical. Isso foi destroçado. Né? Teve brigas, assim, alguns episódios da luta interna dentro do PCB. Né? O primeiro eu já falei, né? Que foi a questão da cria ou não cria a CUT, em 1983. Um erro violento. Depois veio uma tentativa aqui no Brasil todo, que aqui no Rio não tiveram êxito, de começar a transformar a luta pela legalidade do partido na bandeira principal e já ir mudando a organização do partido, que até então e a vida toda tinha sido de organizar células por local de trabalho, estudo ou moradia, né? E passar a ser pela zona eleitoral. Então, você pegava uma base de bancários, que era a principal base para um partido comunista, era a base do local de trabalho, para trabalhar junto aos trabalhadores. Mais importante do que as outras, inclusive. Né? Que tinha um que morava na Zona Sul, outro na Zona Norte, outro na Zona Rural. Separava a base, acabava a base. Um ia ser do jornal tal, do Leblon, outro de Bangu, do Meia, e nós fomos contra. Algumas células aceitaram, mas que já eram também por local de moradia, mas nós não aceitamos. Primeira grande batalha veio em 1985, eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Aqui, no Rio, nós já tínhamos uma maioria contra a conciliação de classe, né? Era disputado, porque a direita também tinha um peso forte aqui no Rio. Mas nós, pelo menos no comitê municipal que tinha, também do Rio de Janeiro, que era complicado, porque às vezes era mais forte do que o estadual. Né? Mas no comitê municipal a maioria era maior. A maioria a favor da política de esquerda, PCB. Então veio a eleição para a prefeitura, em 1985, e veio uma ordem do Comitê Central, ele escolhe os candidatos a prefeito no Brasil todo e impõe. E aqui chegou uma ordem para nós apoiarmos um cidadão chamado Jorge Leite, do MDB, que era um fisiológico do MDB, eu acho que do grupo do Chagas Freitas, uma coisa assim, que era impossível a gente apoiar. Em São Paulo, chegou a orientação para apoiar Antônio Hermínio de Moraes. Isso já em 96, depois. Né? Mas eu não me lembro o prefeito em São Paulo. Bom, mas aqui foi isso, Jorge Leite. Aí nós fizemos uma convenção municipal, por ampla maioria, rejeitamos apoiar o Jorge Leite, né? E bancamos uma chapa, né, de esquerda, com Marcelo Cerqueira para prefeito, que era ligado ao PSB, mas estava afiliado no PSB, e ninguém mais, nada menos do que João Saldanha, o João Sem Medo de Vice. E o João já
com problemas de pneumonia, ele fumava muito, né? O João Sem Medo, que era do nosso campo político, né? E aí foi uma tentativa de intervenção aqui. Nós bancamos, tivemos apoio no partido em outros estados do Brasil e fomos muito firmes, né? Registramos a candidatura, né? E ficou essa coligação e foi um sucesso. Uma campanha sem dinheiro, partido ainda fraco, tinha peso na intelectualidade e tal. Pô, tirou em terceiro lugar, uma coisa assim. Imagina uma chapa dessa com 8% dos votos. E a gente ia apoiar o PMDB, né, para pegar algum carguinho na prefeitura. Então, essa foi a primeira briga, séria. A segunda briga foi em 1986. 1986, eleição para governador no Brasil todo. Em São Paulo, o Comitê Central diz, olha, aqui é Hermínio de Moraes, o maior empresário do Brasil, grupo Votorantim, Partido de São Paulo, reclamava, teve uma luta interna que acabou ele desistindo, o Antônio Hermínio, só não foi nosso candidato porque ele, Antônio Hermínio, desistiu de ser candidato. E aqui impuseram Moreira Franco. Moreira Franco. Né? E nós defendíamos, né? Nós, que eu digo, pessoal mais esquerda, que tinha maioria já agora no estadual também, na base do partido, defendíamos o outro que ia disputar a campanha com ele, que era o Darcy Ribeiro. Imagina o Darcy Ribeiro. Logo o Darcy Ribeiro, esse grande companheiro de luta, né? Entre uma Moreira Franco e o Darcy Ribeiro, o PCB Nacional decidiu que era o Moreira Franco e não o Darcy Ribeiro, porque era contra uma frente de esquerda. Porque no início dos anos 80, nós tínhamos que ter feito uma inflexão de sair da frente democrática com o MDB até o Sarney e trabalhar junto com o PT e o PDT que estavam sendo criados no Brasil. Não é? Essa que é a nossa... E dentro da CUT. Então, essa questão do Moreira Franco, teve uma convenção dramática que se realizou no colégio em Niterói e que sempre nós, a maioria, não me lembro das pessoas, mas nós, né, levantamos uma preliminar de não ser o Moreira Franco, ainda sem opção. Né? E ganhamos isso. E aí, como tinha segundo turno, surgiu um movimento forte na convenção de nós termos um candidato próprio no primeiro turno para dialogar com o Darcy e, eventualmente, no segundo turno, apoiar o Darcy. Né? E aí foi aprovada uma candidatura própria. E acabou, por conta do papel que eu tinha ali no movimento sindical, certo protagonismo, eu virando candidato a governador do Rio pelo PCB em 1986. Fui candidato uns 30, 40 dias. Teve uma intervenção do Comitê Central no Rio. Ele nos obrigou, inclusive, registraram o apoio do TRE do Rio à chapa do Moreira Franco. Esse foi o maior mico que nós já passamos. Né? Quer dizer, nós, num campo com Moreira Franco, contra o Brizola, né, o Darcy Ribeiro, que não são nenhum comunistas, né, mas eu pessoalmente, eu preferia que quem fosse disputar a eleição presidencial em 94, 98, 2002 fosse o Brizola e não o Lula. Né? Eu acho que o Brizola seria, pelo menos, mais anti-imperialista, podia usar mais do que aconteceu com o Lula. Então, quer dizer, isso foi as articulações que nós começamos a fazer. Né? Depois disso, começamos a nos conversar,
Porque isso tudo, até 86, 87, era sem a gente conspirar. Negócio, uma cultura forte no partido, de respeito ao centralismo democrático, de não criar fração, de não criar grupo, né? Nós fomos rompendo isso aos poucos quando a gente viu que não tinha mais jeito. Ou a gente conspirava, criava um grupo, uma fração, ou o partido acabava, né? E nós não víamos. Eu, pelo menos, nunca vi outra alternativa. Se eu visse um partido que eu pudesse ir, né, eu até podia sair. E eu acreditava ainda que o partido pudesse, porque eu conhecia o ambiente sindical do partido, né? Conhecia de andar bastante pelo Brasil todo, sabia que tinha forças revolucionárias vivas no PCB. Então tínhamos que aturar isso. Aí veio um congresso em 87, um congresso pífio, que teve uma legalidade em 86, né? Que, honestamente, tem uma foto em que eu apareço, que é a foto mais ridícula que eu tenho na minha vida, é que é o seguinte, a legalidade, né? Não houve negociação, ao que eu saiba, mas foi uma negociação tácita com a nova República, com Sarney. O partido conquista o registro do TSE para poder ter candidato, e se comporta bem. E já merecia, porque estava se comportando bem, desde o início dos anos 80. Em vez de fazer a frente de esquerda com o PT e PC e PDT, o PCdoB também cometeu os nossos erros, os mesmos erros. Só que depois ele saiu mais rápido da CGT para ir para a CUT, né? Ele teve um discurso mais diferenciado do que o nosso dentro do PMDB, né? E ele não tinha nada a ver com o fim da União Soviética, em 91. Eles saíram ilesos disso, né? Porque eles eram antissoviéticos, né? Pois bem, então, 87 tem um congresso. A legalidade, deixa eu só dizer uma coisa. Sabe qual era o mote principal da legalidade? Era uma musiquinha que dizia assim, que aliás foi um grande desenhista que fez a marca. Era um bonequinho dizendo assim, PCB é legal. Tinha duplo sentido, né? Legal pela legalidade, mas é que ele é legal, ele, né? Então, a campanha era toda moderada, né? e, e houve um acordo tácito, que não foi combinado dos bastidores, tanto é que o PCB, por conta daquele acordo, que foi o Sarney que assinou, acho que um decreto, né? Então, a fotografia eu era da comissão política, teve uma reunião em Brasília da comissão política, e a comissão política foi ao Sarney agradecer o registro, cara. Eu apareço lá, me arrumado um terno, tudo de chambrado, pareço um caipira, do lado do Roberto Freire. Né? Eu passei por isso também, né, companheiro? Então, 87 foi o Congresso da Legalidade. Tal. Depois, a coisa vai esquentando. Aí, 91, tem 91 tem um congresso que já era perigoso, porque o grupo do Roberto Freire, e dessa vez começou a ser aliado com os velhos camaradas mais antigos, né, mais burocratizados, que vieram do exílio na União Soviética, que foram valorosos camaradas, mas que estavam já o tempo todo na linha da frente democrática. Eu até compreendia eles, porque eles tinham passado por muitos problemas de repressão e tal. E nós começamos a conspirar em Brasília, não, na UERJ, nesse congresso. Né? E o partido estava tão dividido que parecia um movimento sindical. Para eleger o Comitê Central, teve 3 chapas. A chapa 1 era do Freire, dos renovadores e dos velhos reformistas. Né? A chapa 2 era a nossa. Fomos, somos e seremos comunistas. E a chapa 3 era um campo que não queria acabar o partido naquele momento,
mas que já estava desembarcado e acabou depois indo para o PT. Né? E ali quase que nós perdemos a votação. Nós ganhamos assim de, sei lá, 51% a 49%, um crachá contado. Um congresso com muitos delegados, o partido ainda era grande. Né? E saímos dali com alguma esperança de manter o partido, mas a sorte já estava lançada. Né? Quando cai a União Soviética, né, a contra-revolução na União Soviética, acho que em outubro de 81, logo em seguida, a comissão política, presidida por Roberto Freire, né, convoca uma reunião extraordinária do Comitê Central para 3 semanas depois, com uma pauta única: convocação de um congresso extraordinário para uma nova forma partido. A nova forma partido, o maestro que é italiano, é a tradução literal de uma das grandes marcas do Petit, né, que nem existe mais, que se desmilinguiu, agora estão renascendo aos poucos. Né? Então, marca essa reunião. Começamos a conspirar de novo. Né? E tem um momento em que a conspiração tem uma força muito grande, é porque tinha um grupo no Rio de Janeiro, né, disposto a lutar, outro grupo em São Paulo, tinha um grupo em Pernambuco, e tinha pessoas em vários estados, mas mais espalhados. Né? Mas o núcleo principal, o eixo principal, era Rio-São Paulo. Né? E aí nós fazemos uma reunião que teve que ser de madrugada, porque foi na sede do Comitê Regional do Partido de São Paulo, que era dirigida pelos reformistas. Então, como o porteiro vigia, que morava lá, grande camarada, era nosso, nos propiciou uma reunião dentro da sede do partido. Eu me lembro que aqui do Rio fomos eu, Horácio Macedo, Zuleide não pôde, eu acho que o Francisco Milani foi, tenho certeza. De São Paulo foi o Edmilson, certamente, o Mazeu. Né? Tinha outros camaradas lá importantes também, na nossa luta. A camarada Sofia, a camarada Mercedes, né? A Beth, que depois acabou indo para o PT, enfim. Mas essa reunião foi decisiva. Uma conspiração, uma madrugada toda, em que nós saímos dali unidos. Tinha 2 documentos. Né? Aqui chamava Somos e Seremos Comunistas. O de São Paulo chamava Plataforma Socialista. Né? Afunilamos, criamos uma coordenação de conspiração. Né? A sede, mais ou menos, ficou sendo aqui no Rio, em que a gente, naquele momento, tinha mais peso do que em São Paulo. Né? E aí ficou um secretariado de fato e de consenso reconhecido pela conspiração toda, né? Que é Horácio Macedo Azuleide e eu, funcionando aqui no Rio. A sede do partido foi na casa da Azuleide, antes, durante e depois do racha, na Praia de Botafogo. Né? Tem história incrível. Né? A Azuleide foi fantástica nessa coisa. Então, fomos para essa reunião do Comitê Central, já armados, já preparados, e já fomos com um manifesto, porque nós sabíamos o resultado e sabíamos que íamos fazer depois. Olha que vantagem a articulação. Porque assim que nós perdêssemos a votação, né, a tarefa estava comigo, o manifesto estava no meu bolso, eu ocuparia a mesa, tirava o microfone do Freire, ele saiu e nós continuávamos a reunião, dizendo: aqui eu continuo com a Comitê Central do PCB, vocês é que vão embora, tal, e ali soltamos um documento, partido, né? Convocamos uma plenária nacional que foi muito importante, aconteceu na UERJ, no Rio de Janeiro, e saímos para correr atrás para ganhar o Congresso no voto. E nós tínhamos possibilidade de ganhar, né? Porque o nosso discurso calava fundo, era a manutenção do partido. Né? Não era unânime o pensamento de para que manter o partido, mas a palavra de ordem de manter o partido era forte nas bases.
né? Depois, isso mostrou que tinha muita divergência. Manter para quê? Isso foi um problema que veio depois, né? Pois bem, então, tem a votação, nós perdemos de lavada, sei lá, 50-12 ou 13, mas nós éramos 18 no Comitê Central. Nós éramos um terço do Comitê Central. Mas só que muitos não puderam ir a Brasília, passagem e tal. Dali, nós nos mantivemos com o partido, Comissão Nacional, e fomos tentar ganhar o Congresso. Ganhamos alguns estados importantes, fazendo conta, né? Contagem de garrafinha, né? Quantos nós temos, quantos nós temos. Estava indo bem. Eles sabiam disso. Tanto que, em dezembro de 91, a Comissão Política, né? Que aí já não tinha ninguém nosso, né? Ela tomou uma decisão de criar o que eles chamaram de fóruns socialistas. O que eram os fóruns socialistas? Eram reuniões de não membros do partido, mas amigos do partido, que queriam que o partido mudasse e que acabasse, e que se comprometiam a ser desse novo partido depois desse congresso, que era o 10º congresso do PCB. Então, eles inflaram, incharam e deturparam a correlação de forças com esses fóruns socialistas. Entraram correntes do MDB, não é? E nós não tínhamos nenhum controle, não sabíamos onde essas reuniões se aconteciam. Eles é que controlavam. Quando a gente percebeu isso, a gente tomou uma outra medida, né? Nós tínhamos já um comando, né, de 11 camaradas que foram eleitos na plenária da UERJ, e um pouco antes do Congresso, o Congresso seria 25 de janeiro em São Paulo, né? No início de janeiro, nós fizemos na BI, montamos um manifesto, um programa, e colhemos as assinaturas necessárias, e com a presença do Oscar Niemeyer, ele como presidente de honra, pouca gente sabe, 20 dias antes do Congresso. Nós registramos no TSE o pedido de registro provisório de um partido chamado Partido Comunista, cujo parágrafo primeiro dizia o seguinte: o Partido Comunista foi fundado em 25 de março de 1922 e se reivindica herdeiro e passará a se chamar Partido Comunista Brasileiro assim que forem superados obstáculos de natureza legal e cartorial, que eles tinham ainda o registro do partido. Eles tinham maioria na ata para manter o partido. Pois bem, o Freire entrou no Tribunal Eleitoral contra o artigo 1º, que nós não podíamos nos declarar Partido Comunista Brasileiro. E fomos salvos por um parecer do Sepúlveda Pertence, do TSE, que disse, em outras palavras, que aqueles que querem deixar de ser comunista, que criam o PPS, têm todo o direito. Mas não têm o direito de impedir aqueles que acham que o PCB deve continuar, de continuar a fazer. Então, nós pegamos o registro definitivo, ou o registro provisório. Não podia ainda ter o registro, teria que fazer muitos requisitos. E fomos para o Congresso. No Congresso, nós estamos organizados, nós tínhamos centenas de militantes que vieram de 16 estados do Brasil, e o Congresso se realizava no Teatro Zácaro, no centro de São Paulo, e os camaradas de São Paulo conseguiram com a Erundina uma escola pública a 800 metros desse teatro. Então, simultaneamente, enquanto o Congresso do PPS começava, nós começávamos também aqui e decidimos manter o partido e decidimos ir ao Congresso deles e exigir a palavra contra o fim do PCB. Isso está tudo gravado. Nós entramos, fomos em passeata, conquistamos o direito de 2 camaradas nossos falarem para eles, e uma confusão, metade do auditório era deles, metade era nosso. O Arouca e o Freire falaram também, e nos retiramos em passeata e fomos
realizar a conferência de reorganização do PCB, né? Então, mantivemos o partido, mas tivemos muitos problemas até 2005. Eu vou completar, então, essa parte aqui, adiantando, que é o seguinte: o partido foi mantido, né? Por quê? Porque nós decidimos fazer a conferência de reorganização e fomos enfrentar uma legislação difícil que exigia que a gente criasse cartorialmente o partido em 20% de municípios de 9 estados brasileiros. Levou quase 3 anos isso. 90, de 92 a 95, fim de 95. Foi uma saga, né? Vários heroísmos, paradas o Brasil todo. O Brasil todo, escolhemos 9 ou 11 estados, já caiu um, e saímos filiando. Isso passou a ser a nossa principal tarefa. Isso também nos deu um problema de afirmação política. E por que era importante ter o registro no TSE em nome do PCB? Não era para disputar a eleição, era para reivindicar a história do PCB. Nós não podíamos ficar chamando Partido Comunista, nós queríamos chamar Partido Comunista Brasileiro PCB. E conseguimos isso em 85. Em 86, não, em 95. 96 até botamos alguns candidatos a presidente. Tá? Mas quais foram os problemas que nós tivemos até 2005? Eu acho que em 2005, o 13º Congresso, em Belo Horizonte, eu acho que ali é que a reconstrução revolucionária do PCB, ela se apresenta mais forte, é quase como um marco. Né? A gente vinha um núcleo duro construindo de 92 até 95, até 2005, um núcleo duro coeso, né? Que tem, às vezes, falece um tal, mas tem sido, alguns camaradas temos sido os mesmos, de 92, né? Mas qual foi o problema? É que quando nós rompemos lá, nos vídeos, nas intervenções que nós fizemos, e na plenária da militância que queria manter o partido, nós dissemos que não queríamos manter o partido por conta apenas da sua história, como se ele fosse um patrimônio histórico que tinha que ser preservado. Imagina o PCB, né, com essa história. Não, isso era importante também. Mas nós dizíamos o seguinte: nós queremos manter o PCB, não é para manter a sua política, nós queremos manter o PCB para fazer a sua reconstrução revolucionária. Dizíamos isso com todas as letras. E aí, muitos dos que ficaram conosco, não é, ficaram por outras razões. Eu cunhei uma expressão PCBista. Eu cheguei à conclusão, outros companheiros também, que o PCB estava grande, né? Às vezes um partido fica grande e bobo, né? Porque a quantidade é importante, mas a qualidade é muito mais importante. Né? E o PCB fez uma filiação sem nenhum critério de recrutamento. Era ficha de filiação, em 1985. Né? Então, o PCB tinha PCBistas. O cara não era bem um comunista revolucionário, mas ele militava no PCB porque ele gostava do PCB, porque algumas coisas da história do PCB lhe interessavam, a relação que teve com a cultura, né? A relação que teve com a questão nacional, a luta do petróleo, a ligação que teve com o Partido da União Soviética, né? A ligação que teve com a luta pela paz no mundo, pela paz entendida como anti-imperialista, e uma série, pela questão da democracia. Né? Então, mas na hora que a gente fizemos conferências, 3 congressos, de 92 a 2005. Nós íamos avançando aos poucos na questão do Partido Leninista, na questão da contradição fundamental da sociedade, mas lentamente, porque a resistência era muito grande. Aí, quando dizia assim, não, o partido era, não, então esse eu não quero, é isso aí. O partido não é para fazer a eleição, é para fazer a revolução. Aí saía outra leva de gente. Né? E tinha um entre-sai, né? Até que,
em 2005, nós ajustamos as coisas. O partido ficou numa crise enorme entre 2001 e março de 2005, na sua direção, né? Divididos entre a questão da unidade, porque havia uma possibilidade de uma reunificação com o PCdoB, que é uma coisa que até de início, no fim dos anos 90, eu próprio, né, tive essa simpatia por isso, né, que foi um profundo engano, um profundo erro meu, mas um erro compreensível, porque ali, no governo Fernando Henrique Cardoso, as nossas divergências face ao PCdoB praticamente não existiam. Nós não íamos ficar vivendo de divergência do passado. Mas ali é o seguinte, nós estávamos todos na CUT, estávamos todos na UNE, estávamos todos na oposição ao Fernando Henrique Cardoso. Né? Nós, a União Soviética tinha acabado, mas a Albânia também tinha acabado. Eles estavam se reaproximando de Cuba, já não diziam mais que era um satélite do imperialismo russo, o que foi positivo no PCdoB, né? Só que aquilo enganava, porque na hora em que o Lula começou a aparecer que ia ser o presidente, ele foi crescendo, 94, 98, 2002, né? Eles começaram a mudar. Aí apareceu todo o reformismo deles, né? A questão da institucionalidade e tal, e a negociação acabou. Havia uma negociação, havia uma conversa entre nós. Mas muitos ainda continuaram achando que valia a pena, que nós acabamos rompendo. Rompemos mutuamente. Teve um momento que nos despedimos, não levou muito tempo isso, mas teve gente que ficou. A divergência era se aproximar ou não, até na possibilidade de reunificar com o PCdoB, essa era uma, e a questão de apoiar o Lula e apostar tudo na eleição do Lula, mais até do que na luta sindical, na luta de massa e tal. Essas eram as divergências. E elas foram crescendo na medida em que o Lula ia crescendo na pesquisa. E quando a possibilidade de o Lula vencer ficou tão verossímil, aí foi um pega para capar, né? A divergência foi até o 13º Congresso, em março. Se você tem uma ideia, tinha um momento em que a comissão política de 11, nós tínhamos 6 e eles 5. Mais ou menos isso. Se ficasse doente, morresse alguém na família, sofresse um desastre automóvel, empatava. Teve reunião que eles ganharam, porque um ou outro não pôde ir, ou, enfim. E aí o secretariado mudava. Olha, partido parado. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2000, a eleição foi em outubro de 2002, a eleição do Lula, então eu posso em janeiro de 2003. Né? Eu vou terminar já. Vou falar só sobre o 15º, eu também estou um pouco cansado e quero ouvir as perguntas, quero ouvir os camaradas. Né? Vou beber um pouco de água e continuar. É o seguinte, 2000, falando de 2002, o registro da chapa, da coligação, para apoiar ou não o Lula, ou fazer uma chapa própria nossa, terminava num dia lá de junho, que era uma segunda-feira. Aquele dia é que tinha que apoiar o Lula, no primeiro turno. Né? E a gente não resolvia. O racha estava grande, no CC dividido em 2. Nós fizemos uma reunião de sábado e domingo. Nós tivemos 2 ou 3 votações. E as 2 deram iguais, empate. Empate, 2 empates. E aí, diante do empate, a nossa posição era a chapa própria, com Horácio Macedo, candidato a presidente da República, que seria um charme. E a gente defendia o seguinte, não, tem o segundo turno. No segundo turno, a gente apoia criticamente o Lula. Tal. Mas aí, na segunda-feira, tinha que registrar. E nós não tínhamos nem mais
condições materiais e temporais de registrar a candidatura do Horácio. Nós tínhamos que pegar um avião e ir para Brasília, fazer um registro lá para depois apresentar para e o partido ia se dividir. Então, nós é que abrimos mão. Nós que defendemos a chapa própria e não apoiar o Lula, que abrimos mão. Para você ter uma ideia, na época, Azuleide, na época a gente usava presidente nacional. Foi o Horácio, depois Azuleide. Depois acabamos com isso e voltamos à nomenclatura, a velha nomenclatura dos partidos comunistas, do secretário-geral, o que sinaliza uma direção coletiva. Tem o secretário de formação, o secretário de relações internacionais, secretário sindical e tem o secretário-geral, tem o presidente. Nós acabamos com o presidencialismo. Isso numa conferência depois de 2005. Né? Mas, então, Azuleide tinha que ir a São Paulo assinar. A Azuleide chegou em São Paulo, a gente arrumou um avião, ela chegou em São Paulo, o ato da assinatura, do lançamento da candidatura do Lula e a assinatura da coligação terminava, digamos, 18 horas, ela chegou lá às 16 horas, pegou o livro, assinou, nós entramos ali, para apoiar o Lula. E depois continuou a divergência. Quando o Lula solta a carta aos brasileiros, a gente já estava querendo desistir de apoiar. Né? Tinha gente, eu era um. Né? Depois ele vai ao push, né? Como primeiro compromisso internacional, e junto com o Henrique Meirelles, e o Palocci, se não me engano. Né? E rompeu com o programa de 100 dias que estava sendo construído. Porque uma das principais propostas é chegar chegar cantando pneu, com 60 milhões de votos, chamar um plebiscito, se o povo quer uma constituinte, e fazer uma constituinte soberana. Foi a única maneira com que Chaves, Evo Morales e Rafael Correa fizeram, que tinha uma minoria no Congresso, fizeram uma constituinte soberana, melhoraram algumas coisas para poder dirigir. Na posse do Lula, nós tínhamos 5 convites. E foram desconvidados. Na época, eu acho que eu era Zuleide presidente e eu secretário-geral, não no sentido mais para dentro do partido. O Zuleide e o Horácio eram projeções externas, né? E foram maravilhosos nessa presidência deles. Os camaradas que tiveram um papel fundamental nisso. O Horácio já era mais idoso um pouco, né? E a Zuleide também, né? Mas foi dois camaradas. E o Oscar Niemeyer, que nos ajudou sempre colocando seu nome à frente da nossa articulação. Então, é isso. E só para completar, em 2005, a sorte nossa, porque teve um racha, né? Eu chamo de rachinha, saiu 10% a 15% do partido, e 10% a 15% também do Comitê Central. Saiu gente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Brasília, e um gato pingado aqui e ali. Mas, basicamente, isso. Né? São Paulo e Rio, pode ter tido uma defecção ou outra, mas não foi nada muito grande. O que foi o Congresso de 2005? E por que foi importante? O debate político foi paupérrimo, porque a gente acabou discutindo se ia continuar tentando reunificar com o PCB e se ia apoiar o governo Lula, que já fazia 2 anos. Isso foi em março de 2005. Né? A sorte nossa é que quem redigiu as teses ao Congresso, ao 13º Congresso, foi um grupo revolucionário que estava, desde 92, querendo fazer a reconstrução revolucionária do PCB. E ali nós avançamos, depois fizemos outros congressos, fizemos depois um em 2009, que tivemos a honra de receber o Mário Maestre. Né? Nós fizemos um congresso e que abrimos a palavra para
grandes intelectuais, para representantes de vários partidos, recebemos dezenas de partidos comunistas, Mário Maestre e outros, dezenas de intelectuais e dirigentes políticos usaram da palavra para o Congresso nosso, né? Mas, então, em 2005, nós avançamos e consolidamos a questão do partido como um partido leninista, um centralismo democrático, né? Consolidamos finalmente o fim total de qualquer resquício etapista no partido, analisando que a contradição fundamental da sociedade brasileira é entre o capital e o trabalho e que a estratégia da Revolução Brasileira é socialista. E rompemos com o governo Lula em 2005, antes do mensalão. Não foi por conta disso, foi por conta do governo de conciliação de classes que ele fez com a burguesia. Desculpe, Mário. Perfeito. Eu acho que nós podemos ficar por aqui. Não sei se tem alguém aí ainda acordado, que eu acho que eu exagerei. Que nada. Ivan, foi uma apresentação fabulosa. Falaste durante mais do que 2 horas, né? Uma verdadeira, né, viagem pela história política, social e revolucionária, né, desses últimos quase mais de 50 anos, né?